Agradeço a Deus por esta oportunidade e cumprimento aos nossos amigos que estão nos ouvindo nesta hora também. Desejando uma boa tarde a todos. E eu, neste momento, nesta oportunidade, queremos trazer uma palavra com base numa leitura bíblica. E para nós é gratificante se os ouvintes puderem, por algum momento, observar e dispensar um pouco da atenção para a leitura, a passagem que nós vamos mencionar neste momento. É encontrada na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 8 em diante. Olha que Paulo escreveu nessa passagem. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Nós lemos até o versículo 10. Eu quero finalizar a leitura passando para um versículo à frente, que é o 13, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se nós prestarmos bem atenção no objetivo desta leitura, nós vamos perceber que ele está falando sobre salvação. E é esse o ponto que nós queremos também focar ao longo da nossa fala. É sobre salvação. Eu confesso que entendo ser de extrema importância e necessidade que cada ser humano se preocupe com esse detalhe, com a salvação. Porque salvação tem a ver com vida. Tem a ver com vida abundante. Salvação é o projeto de Deus para o ser humano. Deus está trabalhando para a salvação das nossas almas. O que Deus mais deseja é salvar a nossa alma. E este é, sem dúvida, o tema mais importante sobre o qual se pode falar, pesquisar, procurar se informar. Porque, veja só, eu costumo fazer algumas observações quando fala de salvação e quando fala de vida. Nós neste momento, eu que estou falando, e todos os que estão me ouvindo, é porque estão vivos. Estão próximos, primeiramente, lógico, né? Mas se está ouvindo é porque está vivo. Então, ter vida é um privilégio. A vida
é o maior dom, a maior dádiva divina de Deus para o homem. Vida. E a vida se tornou passageira, repentina, com uma duração restrita por causa do pecado. Quando falo isso, estou querendo dizer que o tempo de vida que temos sobre esta terra, sei lá, 60, 70, ou quem sabe 100 anos, mesmo assim, ainda é muito pouco. Ou seja, é pouco diante daquilo que Deus deseja para cada uma das nossas vidas, para cada um de nós. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele veio por este motivo. Ele veio para trazer salvação. Esse é o plano de Deus. Trazer salvação é trazer vida, e vida eterna. Nós jamais devemos partir desta vida sem ter nos empenhado em alcançar a salvação. Nós nunca devemos permitir que um dia os nossos olhos se fechem pela extinção desta vida física, sem ter resolvido o problema da salvação. É interessante que possamos perceber que precisamos resolver a nossa questão da salvação enquanto estamos aqui na terra, enquanto estamos vivos. Há um grupo considerável de pessoas que pensa que salvação deve ser tratado depois da morte. Porém, nós vamos entender, através da Escritura, que não, que nós devemos resolver isso enquanto estamos vivos. Há falas do próprio Jesus sobre isso, e eu vou mencionar uma dessas falas, quando ele chama os seus discípulos e diz a ele: olha, eu já ensinei vocês, agora vocês devem sair pelo mundo inteiro e anunciem esta palavra que eu ensinei a vocês, a todas as pessoas. Aqueles que acreditarem nela serão salvas, e as que não acreditarem serão condenadas. Eu estou falando numa linguagem mais do nosso dia a dia, porque lá está escrito assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Essas palavras são do próprio Jesus. Então, como nós falamos que é necessário que eu e você se preocupe com a salvação, eu devo me preocupar com a minha salvação, e o caro amigo também deve se preocupar com a sua salvação. Então nós precisamos entender quais são as formas, quais são os meios, para que possamos então alcançar essa salvação. E nós temos alguns passos a serem dados até que a salvação esteja em nós, até que possamos ter em nossa vida a nossa vida resolvida em relação à salvação. E eu quero mostrar rapidamente esses passos. Olha só, o primeiro passo é ouvir. O primeiro passo é ouvir a palavra de Jesus. Ouvir o evangelho. Mas, quando eu e você tem a oportunidade de ouvir,
nós temos a capacidade de tomar alguma decisão com aquilo que ouvimos. O que eu faço depois que eu ouço essa palavra? Bom, alguns quando ouvem, não dão nenhum valor, não dão nenhuma importância, não dá nenhuma atenção, muito menos acredita nessa palavra. Muito menos acredita. É uma opção. Porque veja, embora Deus queira dar a salvação a todos, Ele não obriga ninguém a ser salvo. Ele dá a oportunidade. E a decisão é individual. Então, quando eu ouço, eu posso acreditar, eu posso não dar importância para ela. Não, parece que isso aí é ilusão. Isso que eles estão falando pela rua, isso é conversa. Não existe, não é possível encontrar a salvação e nem vida eterna. Essa é a posição de alguns. Mas existem outras posições. Eu posso também, ao ouvir esta palavra, ela não ficar apenas no ouvido, e como dizem aí fora, entrar por o ouvido e sair pelo outro. Não, eu posso, ao ouvir esta palavra, permitir que ela entre no coração, que ela venha para o coração. Ou seja, é quando eu ouço essa palavra e guardo ela. Então ela fica no meu coração, porque eu valorizei, eu dei importância. E ali, então quando faço isso, é uma demonstração de que eu estou dando crédito a essa palavra. E então o primeiro passo é ouvir, depois é acreditar. Eu ouço a palavra, o que eu faço com ela? Eu dou importância ou não dou? Se eu der importância, é porque eu estou acreditando. Então, se eu acredito na palavra, eu coloco ela no meu coração. E então, vem o próximo passo, um terceiro passo. Olha, vamos lembrar os 2 passos? Ouvir é o primeiro. Depois, acreditar nessa palavra. O terceiro passo que eu quero apresentar, qual é? Confessar com a sua boca e dizer, eu quero, sim, receber a salvação em Jesus Cristo. Ou seja, eu quero entregar a minha vida a Ele e aceitar a Ele como Senhor da minha vida. Isso acontece depois que a gente ouve, acredita e então confessa. É por isso que o texto que nós lemos nos diz assim, a palavra está perto de ti. Para todos os que estão nos ouvindo agora, a palavra está perto de você. Está chegando, está batendo no teu coração. Essa palavra, a palavra da fé que nós pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então é preciso, olha só, se confessar com a boca, eu creio em Jesus, eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. E então eu creio que Ele é Senhor. E eu entrego a minha vida a Ele para recebê-lo como Senhor. Esse são os passos que nós precisamos dar ao encontro da salvação. E então, meu amigo, a partir do momento que nós confessamos e que decidimos que Jesus vai ser o Senhor da nossa vida, agora tudo muda, as coisas ficam diferentes. Porque agora eu não faço mais aquilo que eu quero. Eu não vou mais ser o dono do meu nariz, como dizem as pessoas por aí. Agora quem manda em mim é Jesus e não mais eu. Quem manda é o Espírito Santo na tua vida. Você não vai mais ser governado por essa natureza humana que só nos induz ao erro. Você pode contar com a direção e com a ajuda do Espírito Santo para te conduzir.
Uma vez que você confessa com a sua boca que quer receber esta salvação através de Jesus. Então, por isso, esta passagem é de extrema importância e nos traz aquilo com que devemos de fato nos preocupar. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E o 13, o último que nós lemos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer saber o que precisa para ser salvo? Invocar o nome do Senhor. Invocar. O que quer dizer invocar? Invocar o nome do Senhor de uma forma simples. O significado de invocar é chamar, mas é um chamado de quem deseja, de quem quer, de quem está, digamos assim, sei lá, desesperado para ter esse encontro com Jesus, quer de qualquer jeito, estar disposto a largar qualquer coisa por causa dele. Isso aqui é confessar: eu quero Jesus na minha vida. Então, se eu quero Jesus na minha vida, eu serei capaz de deixar o que for preciso, de mudar o que for necessário na minha vida, só para poder viver com Ele, com Jesus. Isso é confessar. Mas nós podemos escolher entre confessar Jesus ou ficar mesmo com o mundo. A decisão é individual, mas a prestação de contas será certa. Não brinque, amigo, com a vida, com a sua vida. Ela é passageira. A sua vida passa, e quando passar, quando você fechar os olhos aqui, aonde vai estar a sua alma? Você terá recebido essa salvação? Que surpresa triste para quem parte desta vida sem esta certeza, sem ter aquela garantia que esta palavra está nos trazendo de receber a salvação. Não deixe a sua vida ter um fim sem que tenha alcançado a salvação em Cristo. Então a gente já viu quais são os passos necessários para alcançar a salvação. Eu espero que o prezado amigo que nos ouviu tenha observado, tenha prestado atenção. Eu fiz a minha parte, que é de falar. A parte de quem ouve é saber o que faz com o que ouviu, se crê ou não. Mas aí já não é mais com a gente, já não é mais comigo, já é com quem ouviu. Mas eu quero agradecer por esta oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os que nos ouviram. Muito obrigado.